sem saber a Bíblia. Nós nascemos sem conhecer os princípios de honra, sem conhecer os princípios de perdão, sem conhecer princípios de generosidade, de amor a Deus, e de tantas coisas que são fundamentais para que você seja maior do que você é. Como que nós aprendemos isso? Nós fomos construindo esses valores em nós. Não é verdade? E nós precisamos continuar assim. Nós precisamos continuar construindo valores bons na nossa vida, nos transformando pela renovação da nossa mente. Nós precisamos aprender a cumprir princípios de honra, princípios de perdão, princípios de respeito, de generosidade, de ajuda ao próximo, e especialmente de temor a Deus. Todos esses princípios são valores que você não tinha, e que, aliás, eu não sei se você tem, mas que nós precisamos ter, que nós precisamos criar, construir dentro de nós, todos esses valores. E existe um único caminho para você produzir isso em você, construir é a palavra, transformai-vos, senão, você não vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É simples assim, querido. Sabe, tem um trecho da Bíblia muito especial que fala para nós caminharmos, nas águas, em rumo às águas profundas. Para quê? Para aumentarmos o nosso relacionamento com Deus. Esse é o princípio daquele texto bíblico. Então, a gente caminha 1000 côvados, e a água está nos tornozelos e vai para o joelho. Lembrem-se que somos nós que caminhamos. A água está lá. Então, tanto no seu relacionamento com Deus, quanto no seu relacionamento consigo mesmo, quem faz essa caminhada somos nós. Deus, Ele nunca vai virar as costas para você. É só você que pode virar as costas para Deus. Existe um rio de águas vivas que brota do trono, e esse rio está à sua disposição, mas cabe a você caminhar rumo a esse rio, para se relacionar mais e mais com Deus. Se você não caminhar rumo a Deus, o rio não vai mudar de lugar. O rio continua no mesmo lugar. Então, seja no seu relacionamento com Deus ou consigo mesmo, o esforço da construção é nosso. É nosso. Para nós cumprirmos o nosso propósito principal de relacionamento com Deus, é nosso esforço. Era o sacerdote que tinha que acender a luz do candelabro todo dia. É você que tem que buscar ter um encontro com Deus todo dia. O seu relacionamento consigo mesmo, é você que precisa se mexer, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa para ser melhor. Porque senão você não vai ser. O tempo vai passar e você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é. Então, a única forma de você encontrar o seu eu e ser satisfeito com a pessoa que você encontrou, é através da construção da sua própria vida. Ah, pastor Lucas, mas para que eu preciso me transformar? Eu preciso me transformar em quê? Seja mais específico, tá bom? Vamos dar nomes aos bois. Na verdade, eu estou falando de tudo, todas as áreas da sua vida. Então, vamos trazer para a nossa vida, para a minha vida, vamos dar um exemplo, tá? Eu quero ser um pai melhor. Depois que eu tive a minha branquela, meu tesouro, olha que gracinha, gente, é linda, não é? É a cara do pai. Eu comecei a estudar coisas que eu não estudava antes. Eu fui atrás de entender como que eu poderia ser um bom pai. E querido, você não sabe como que é difícil. Que dar um prato de comida e roupa é a coisa mais fácil do mundo. Agora, você educar uma criança é bem diferente.
E como me dói o coração ver um monte de pais e mães super protegendo os filhos, amando os filhos de uma forma completamente tóxica, protegendo eles de absolutamente tudo, não deixando eles fazer nada, criando crianças mimadas, que acham que o mundo gira ao redor deles, e que os pais são seres inferiores feitos para servi-los, mais ou menos assim. Crianças que têm o rei na barriga, que se não tirar nota na prova, reclama para o pai, e o pai vai lá reclamar com a professora. Sabe? Então, como que a educação é um desafio? Como é difícil nós educarmos crianças para serem firmadas na rocha. E eu oro demais a Deus, para Deus me dar sabedoria para eu ser um bom pai. E eu busco entender com pessoas que eu tenho como referência como ser um bom pai. Então, querido, seja o caminho que você quer trilhar, seja o objetivo seu qual for, procure pessoas que sirvam de referência para te ajudar. Você quer conselhos no seu casamento? Não peça conselhos para o cara que está com a quinta esposa. Não faz sentido. Quando você vai na academia, você não pede ajuda para a gordinha. Você vai atrás de um personal trainer, não é? Se você quer conselhos financeiros, você vai pedir conselhos para quem? Para o cara que está completamente endividado, sem um tostão no bolso, vivendo uma vida de rei? Fazendo tudo errado? Não. Então procure homens de Deus, que estejam num lugar onde você gostaria de estar. Procure referências, seja a área da vida qual for, de pessoas que sejam tementes a Deus e que já caminharam o caminho que você está trilhando, que já passaram por onde você está passando. E assim você abrevia o seu tempo, você encurta, você pega conselhos de sabedoria. E assim você cresce, assim você se torna um pai melhor, assim você se torna um melhor profissional, assim você se torna um melhor filho. Então nós temos o desafio de crescer em absolutamente todas as áreas, nos transformando. Isso é um dever seu, é uma obrigação sua, é ser melhor do que você é. E querido, eu creio assim, eu profetizo na sua vida em nome de Jesus, que daqui 10 anos você vai ser muito melhor do que você é hoje. Então a gente precisa crescer como pai. Eu quero futuramente ser um pai melhor do que eu sou hoje. Eu quero continuar aprendendo com pessoas, com a Bíblia, com Deus, coisas que eu ainda não sei, de como ser um bom pai. Mas não é só ser um bom pai, é ser um bom filho. Você tem honrado seus pais? Sabe como que se honra seus pais, queridos? Quando você faz o que ele gosta sem que ele peça. Isso é honra. Quando você faz o que ele gostaria sem que ele peça. Isso é honra. Honre seus pais. Honre seus pais. Você tem sido um bom filho? Você tem sido um bom irmão? Seja amigo do seu irmão. Honre seu irmão. Você tem sido um bom profissional? A Bíblia manda nós trabalharmos como se fosse para Deus, porque é Deus que vai nos recompensar, não seu patrão. Deus vai ver o seu esforço e vai te compensar, não seu patrão. Então trabalhe, querido, seja o melhor profissional que você pode ser, seja em todas as áreas da sua vida. Como é que vai a sua saúde? Querido, cuide da sua saúde. Nós vivemos num século onde nós acabamos com a alimentação do ser humano, simples assim. Nas últimas 5 décadas, nós produzimos o açúcar refinado, a farinha refinada, o óleo de soja.
Você já parou para pensar que algumas décadas atrás não existia óleo de soja, nem açúcar, nem farinha? O que seria a sua vida sem esses três? Então pare para pensar que seu tataravô, 100 anos atrás, ele comeu os mesmos alimentos de quem viveu 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 5000 anos atrás. Então a humanidade, ela veio com um padrão de alimentação até a nossa geração, que experimentou uma alimentação que tem destruído a humanidade. Todo mundo está acima do peso, todo mundo tem triglicérides, todo mundo tem diabetes, todo mundo tem um monte de coisa ruim no coração, pressão alta. Cuide da sua saúde, estude, entenda, seja amanhã mais saudável do que você é hoje. Precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida. E como exemplo eu vou deixar a última e a principal, o seu sacerdócio. Como anda? Você tem sido um bom sacerdote? Você tem honrado a Deus? Você tem trabalhado para Deus? Você tem se relacionado com Deus como deveria? Então tudo isso, queridos, vai construir o seu eu, para que você seja satisfeito com você mesmo, para que você tenha orgulho de olhar no espelho, para que você fique feliz com o que Deus está fazendo com você mesmo. Então, diante de tantas tarefas, tantos desafios que eu coloquei aqui, querido, pelo amor de Deus, não perca o seu tempo, o seu precioso tempo com coisas fúteis. Sabe, não perca o seu tempo maratonando, né, Sobrenatural na Netflix. Teve um cara que fez uma relação de quantas vezes dava para ler a Bíblia no tempo das séries da Netflix. Meu Deus do céu, gente, dava para ler a Bíblia tantas vezes. Mas eu não estou falando para você ler só a Bíblia, você pode ler tantas coisas boas que vão te fazer crescer. Sabe, livros são uma bênção, querido. A pessoa demora 30, 40, 50 anos para ser autoridade num assunto, ele vai lá e escreve um livro que você pode ler em 10 horas e absorver todo o conhecimento daquela pessoa. Leia livros, estude, não perca tempo com coisas fúteis, sabe? Você precisa usar o seu tempo para propósito e crescimento. Relacionamento com Deus e relacionamento com você. Cresça, querido, cresça, porque um verdadeiro cristão, um homem de verdade, uma mulher de verdade, tem o dever de se transformar, de crescer, de ser uma pessoa maior, o máximo possível. Nós precisamos ser maiores. Ah, pastor Lucas, mas por que você tem essa paranoia em evoluir, em ser melhor, em ter mais relacionamento com Deus, em ler mais a Bíblia, em tudo isso que você falou? Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque só assim nós podemos servir mais e melhor. Mais e melhor. Entenda isso. Não, repete comigo, por favor. Mais e melhor. Amém. Então você pode fazer tudo mais e melhor. Você pode ajudar as pessoas. Aí, ó, gostei disso. Você pode proteger a sua família. Tantas coisas, querido. Você pode proteger sua família, você pode fazer o bem, você pode evangelizar, você pode honrar a Deus, você pode fazer tudo na sua vida, mais e melhor, se você se transformar. Então nós temos o dever, sabe, nós temos a obrigação moral com Deus, por tudo que Ele tem nos feito, de não nos acomodarmos, e vivermos a mesma vida, sabe, se Deus, esse ser grandioso, poderoso, né, se colocou na condição de ser seu amigo, de te ajudar a evoluir,
Você vai virar as costas para isso e vai continuar vivendo uma vida, igual a que você tem hoje? Não, querido. Sabe, nós precisamos crescer demais, e eu quero ver aqui um monte de gente importante na sociedade, pessoas que sejam verdadeiros influenciadores, pessoas que possam ter condições de influenciar uma cidade para o lado certo, porque está cheio de gente para dar conselhos ruins, está cheio de gente para levar a gente para o caminho mau. Então, querido, se você se propõe a ser um bom homem, não basta ser apenas por ser, apenas para você mesmo. Você tem o dever, a obrigação de crescer para servir mais e melhor, de todas as formas que a gente já falou, todos aqueles que estão ao teu redor. Você tem a oportunidade de servir mais e melhor todos que estão no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Você tem a oportunidade de ser uma pessoa mais agradável, mais legal, que vive com mais conforto, porque você se transformou com a ajuda de Deus. Amém? Você está me ouvindo? Eu ouvi uma pessoa falar uma frase que me marcou. Ele falou assim, o que adianta ser luz se não iluminarmos? O que adianta ser luz se não iluminarmos? O pastor Murilo uma vez fez uma pregação aqui, que eu também nunca esqueci. Ele pegou um holofote e falou, de que presta esse holofote se não estiver ligado na tomada? O holofote só serve se ele estiver iluminando, querido. Você só tem serventia se você iluminar. Senão você é um potencial desperdiçado. Sabe, deixa isso entrar no coração. Eu ouvi um grande homem aconselhar as pessoas a pararem de tentar serem felizes. Olha que interessante. Eu escrevi, um grande homem aconselhando as suas filhas a pararem de tentar ser feliz. Deu tudo errado aqui. Ele está falando comigo, gente. Ele está possuído aqui, ele está conversando comigo assim. O que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus. Ele, voltando, querido. Não consigo. Que coisa, hein? Desculpa, gente. Por isso que o papel é bom, né? Por isso que o papel é bom. Já deu certo. Bem na hora que eu ia ler o que o cara escreveu, ele deu um conselho para as próprias filhas, dizendo: se você for uma sanguessuga, procurem ser produtivas, porque então serão felizes. Procurem ser produtivas, porque então serão felizes. Parem de tentar buscar felicidade. Procurem ser produtivas, porque então serão felizes. Abre aspas, palavras dele. Se você for sanguessuga da sociedade, olha o termo que ele usou, sanguessuga da sociedade. Não importa o quão rico você seja, quão confortável seja a sua casa, quão belo seja o seu carro, a sua roupa, se você viaja todo mês, se você come nos melhores restaurantes. Se você não tiver a disposição para produzir algo de bom que contribui para as pessoas ao seu redor, você jamais vai se sentir feliz. E nem crente o cara era. Olha que interessante. Deixa eu parafrasear uma frase de Denzel Washington. Essa eu preciso colocar na ministração de disciplina. Abre aspas. Denzel Washington, um ator famoso, esse cara é especial, ele é temente a Deus. Ele disse o seguinte: sonhos sem metas são apenas sonhos, e no final das contas alimentam decepção. Mas no caminho,
para alcançar os seus sonhos, você deve aplicar disciplina. Mas o mais importante, consistência. Porque sem compromisso, você nunca começa. Mas sem consistência, você nunca termina. Queridos, lembra que eu falei das nossas decisões? Qual que é a sua decisão? É de ser um filho melhor? É de ter mais relacionamento com Deus? Sem comprometimento você nunca começa. E sem consistência você nunca termina. Então nós precisamos ter disciplina, comprometimento, para começar aquilo que a gente se propôs a ser melhor, seja o que for. Qual que é seu objetivo? Todos eles ao mesmo tempo. Cresça, evolua. Cresça, evolua. Transforme-se, construa-se. E para finalizar, querido, eu quero deixar aqui, você tem um grande inimigo para te impedir de fazer tudo isso. Você é o único capaz de impedir que você tenha mais propósito e relacionamento. Propósito com Deus, relacionamento com Deus e relacionamento consigo mesmo. Você é o único capaz de fazer algo contra você mesmo. A maior guerra que você precisa lutar é contra você mesmo. O maior gigante da sua vida é quando você olha no espelho. Você é o teu Golias. Você é o cara que você precisa vencer para se transformar, para ser melhor, para crescer. É só você, querido. Sabe, o inimigo, ele não tem condição nenhuma de te impedir de relacionar com Deus. Pode o mundo inteiro, pode o império das trevas inteiro se concentrar contra a sua vida, que eles não são capazes de se separar do amor de Deus. Paulo dizia assim, Romanos 8,35, o que poderá nos separar do amor de Deus? Será angústia? Será fome? Será nudez? Será espada? Principados? Potestades? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Só você. Você é o único que pode virar as costas para aquele rio de águas vivas e caminhar no sentido oposto. Você é o único que pode te impedir de ter mais saúde, de estudar mais para ser um pai melhor, para ser um profissional melhor, para ser um marido melhor, para ser um diácono, um presbítero, para evangelizar. Quantas coisas importantes na nossa vida que nós podemos crescer. Você é o único, a sua maior guerra é contra você mesmo. E diante de tudo isso que eu falei, querido, você tem só dois caminhos, né? Dois caminhos. O primeiro é difícil, que é esse que eu estou propondo. O primeiro caminho, você precisa se transformar. Você precisa crescer, ser maior. E para você trilhar nesse caminho, ele é um caminho estreito, que a Bíblia diz. Ele é mais difícil. Sabe por quê? Porque transformar requer esforço, requer estudo. Você eventualmente vai perder alguns amigos. Você vai precisar mudar velhos hábitos. Você vai precisar deixar de fazer coisas que desagradam a Deus. Você vai precisar desligar a Netflix e ler e estudar um pouco mais. Você vai precisar conversar com pessoas que estão num lugar onde você queria estar. Tudo isso dá trabalho, querido. Você vai precisar ter disciplina. Você vai precisar ter comprometimento para começar e consistência para terminar aquilo que você começou. Tudo isso você vai precisar fazer para trilhar esse caminho que eu estou propondo. Então é um caminho mais difícil, que requer esforço, trabalho, comprometimento. Mas sabe, querido, tenho certeza, porque a Bíblia diz isso,
que no final te darei uma coroa. Esse caminho é compensador, vale a pena. E não só vale a pena pela sua salvação, ele vale a pena na tua vida agora. Por quê? Porque gera orgulho, gera plenitude, gera autossatisfação. Você consegue responder aquelas perguntas existenciais: quem eu sou? Onde estou? O que eu estou fazendo? Para onde que eu vou? Para que eu sirvo? Sabe, você tem a possibilidade de ajudar os outros, de se sentir útil, de contribuir com a sociedade, de trazer as pessoas para perto de Deus, de iluminar uma sociedade que está nas trevas. Você tem a possibilidade de ajudar tantas e tantas pessoas, e ainda ser salvo. Então esse caminho, ele vale a pena. É isso que Deus propõe, é isso que a Bíblia fala, que você precisa se transformar, para você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso, querido. Então, embora seja difícil, embora precise de esforço, de dedicação, de decisão, vale a pena. E o segundo caminho é muito fácil, você não tem que fazer nada. O segundo caminho é tranquilo. Você não precisa mudar, você não precisa dormir mais tarde, nem acordar mais cedo, você não precisa estudar, você pode continuar comendo batata frita, assistindo Netflix, você pode continuar engordando, tanto do seu corpo quanto da sua alma, se enchendo de coisas fúteis, que não vão nem te ajudar, muito menos os outros. Pelo contrário, vai dar trabalho para os outros que vão precisar te ajudar, quando você estiver no fundo do poço. Sabe, o segundo caminho é fácil, não tem esforço nenhum. E você sabe o que é o melhor de tudo, o segundo caminho? Você ainda pode culpar todo mundo pelos seus problemas. É o tal do esquerdista. A culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é do meu patrão, o opressor, que não me ajuda, que não me dá oportunidade. A culpa é da minha barriga, é porque eu tenho tendência a engordar. Você tem a oportunidade de colocar a culpa de todos os seus problemas nos outros, e não assumir nada para você, porque o mundo conspira contra você, o mundo é injusto, e daí você tira a responsabilidade de tudo que você está colhendo, porque você deixou de fazer o primeiro caminho. Mas o segundo caminho é fácil, é só chegar em casa e apertar Netflix, é só você tirar o telefone do bolso e pedir um iFood, ligar para o pai para quê? Honrar o pai para quê? O teu pai foi uma droga de um pai? Ser um bom pai para quê? A minha filha que se vire, tem tanta criança passando fome na rua, eu dou comida e roupa lavada para ela todo dia, está mais do que bom. Quer mais o quê? Tem muita criança que não tem o que ela tem, então, ela que se vire, cada um com seus problemas. O segundo caminho é fácil, querido, mas no fim da sua jornada, você não vai ter se transformado na pessoa que você poderia ter sido. E eu quero acreditar que você vai estar com Deus no céu, mas um dia Deus pode olhar para você e falar assim: João, eu tinha planos tão lindos para você, eu esperava que você fizesse isso, 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 mas você ficou assistindo Netflix, e daí eu tive que deixar outra pessoa fazer no seu lugar. Já pensou? Sabe aquela coroa, aquela pedrinha ali, era para estar na tua coroa, mas eu tive que dar para outra pessoa, porque você não estava disposto a caminhar aquilo que eu tinha para a sua vida. Então a gente gasta uma vida tão curta, gastando tempo com coisas fúteis, efêmeras, que não vão te levar para lugar nenhum.
ao invés de nos transformarmos em pessoas melhores, mais produtivas, mais tementes a Deus, mais fiéis a Ele, mais firmes no seu propósito, engajadas no seu reino e na sua justiça. Fica de pé, eu quero orar com você. Enquanto você espicha suas pernas, eu quero parafrasear mais um verso famoso, que ele diz assim: se você não pode ser um sol, seja uma vela. Se você não pode ser uma ponte, seja um atalho. Se você não pode ser uma grande árvore, seja um arbusto. Mas seja sempre o melhor dentro daquilo que você pode ser. Amém? Diante de tudo isso, eu faço um voto aqui com vocês, que daqui 10 anos, eu vou ter muito mais conhecimento do que eu tenho hoje. Eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje. Eu falo por mim, porque eu não posso falar por você. Eu vou crescer em todos os sentidos que Deus me ajudar e tocar no meu coração. Eu quero viver essa caminhada, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero saber até onde Ele vai me levar, e eu vou me esforçar para estar em lugares altos em todas as áreas da minha vida, em todas, porque eu sei que Deus me ajuda a caminhar mais rápido que os que não têm Ele. Por isso, querido, eu quero acelerar, sabe? E eu quero ter a graça, a oportunidade de poder levar a luz de Deus o mais longe possível. Amém? Deus amado, Pai bondoso, muito obrigado, Deus, pelo seu amor por nós. Muito obrigado, Deus, por nos aceitar, Deus, ao seu lado, Deus. Muito obrigado por nos dar a possibilidade de termos relacionamento contigo, mesmo sendo pessoas tão ruins, Deus, tão maldosas. Por isso, Deus, nós te pedimos, muda a nossa natureza, Pai. Nos ajude, Deus, a nos transformarmos. Nos ajude, Deus, a caminharmos naquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, colocar cada vida aqui presente diante de Ti, Deus. E nós queremos clamar, Teu Santo Espírito, Deus, vem sobre nós, Pai. Enche-nos, Deus. Sabe, Deus, sem Ti não iremos, Pai. Sem Ti não iremos. Em nome de Jesus, nós precisamos que o Senhor esteja conosco em cada área da nossa vida, Deus. Nós precisamos, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos transformar, Deus, e a enxergar, Deus, tudo aquilo que necessita de transformação nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Seu Santo Espírito Consolador, Pai, nos ajude, Pai, a transformarmos e sermos cada vez maiores em cada área que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, que a sua igreja, Deus, esteja cada vez mais limpa, Deus, com vestes mais resplandecentes, Pai, e que nós possamos cada dia mais alcançar o perdido, Deus, e levar luz para a nossa sociedade, para as nossas famílias, Deus, para o nosso trabalho. Que o Senhor esteja conosco, Pai, que o Senhor ilumine os nossos passos. E eu te peço, Deus, que cada um aqui possa, Deus, pela influência do Seu Santo Espírito, fazer esse mesmo voto, Deus, de sermos melhores, Pai, de sermos maiores, de encontrarmos, Deus, o nosso eu, de uma forma que possa te agradar, Deus, e te fazer feliz. Nós queremos ser um prazer para Ti, Deus. Nós Te amamos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, né, queridos? Amém. Vocês estão com frio hoje ou sou só eu?
Vocês mudaram esse ar hoje aí ou não? Eu passei calor a vida inteira. Meu Deus do céu. Ô glória. Ô glória, mas vigia, gente, que está todo mundo gripado nessa cidade, hein? Misericórdia. Sangue de Jesus cubra cada um de nós. Amém? Queridos, amanhã nós temos a reunião dos homens, o Caverna. Homens, você que quer participar, nós temos um grupo do WhatsApp. Não vai ser aqui na igreja, vai ser lá na chácara, chácara 4 quilômetros daqui. Nós vamos estar saindo, para quem não sabe, 19h10, eu passo aqui na frente, pego quem não tiver, quem quiser participar conosco. É gratuito, então os homens que quiserem participar, uma reunião só de homens, ok? Você que é homem, que tem algum amigo que não está no culto, ou que deseja falar, então, por favor, avise-os, tá? Sábado nós temos Davi Silva. Oi, Caleb. Você fez uma falta hoje aqui, irmão. Gente, eu não vou ter a transmissão, né? Mas eu queria pedir perdão, mas não tem como, então... nós estamos sem, né? Estamos com transmissão? Eu sabia que era o Caleb, só o Caleb chegar. Ô, glória! Ô, gente, perdoa de púlpito, tá? O pessoal do online... no começo nós ficamos sem som, não sabíamos, problemas técnicos, não conseguimos, mas que bom que resolveu. Então, sábado, 19 horas, que horas? Está aí 19 horas mesmo, né, gente? Tá, 19 horas, queria muito que você viesse. É um cara que tem uma bagagem gigantesca em todo o Brasil, tem 40 anos de adoração no Brasil, aí, com o violão dele, com toda a sua família. Ele vai estar aqui ministrando conosco. Muitas músicas que você já ouviu são a autoria dele, e é uma voz nessa nação. Então, eu queria muito que você viesse participar. Ele carrega uma graça, uma unção de Deus, a presença de Deus, vai estar ministrando a palavra também. Sábado e domingo, ele vai estar aqui conosco. Ok? Você está convidado, 19 horas, os 2 dias. Amém? Pessoal que deu o nome para o batismo, provavelmente segunda-feira nós vamos fazer uma reunião, porque o próximo domingo nós já vamos ter batismo. Então, queria muito que, se você não deu o nome, ou se você quer, dê o nome na secretaria, para a gente poder incluir você no grupo, para você saber de todas as informações, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, pelo culto, pela palavra, que realmente a gente possa não se conformar com esse mundo, não se conformar com aquilo que a gente vê à nossa volta, mas que a gente possa ser transformado pela renovação da nossa mente, pela ajuda do Teu Espírito, para que a gente possa experimentar tudo aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Nos dê essa graça, essa força, nos dê esse comprometimento, esse posicionamento, que a Tua igreja possa entender que o Senhor é o único caminho, a verdade, a vida, que não tem outro caminho se não for pelo Senhor. Sabemos que a porta é estreita, mas sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo culto, pelas vidas, pelas famílias. Nos dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, vão em paz, em nome de Jesus.